Eu disse ao meu marido que não iria na viagem em família que ele havia planejado. Não depois que ele convidou a ex-namorada dele e a ex que um dia me quebrou. São só férias, ele disse, e seus amigos riram. Então, cancelei tudo, reservei um voo só de ida. Liguei para meu advogado e vi seus sorrisos desaparecerem em segundos. Júlia vai com a gente para as Bahamas, anunciou Timothy durante o café da manhã, mexendo no celular como se não tivesse acabado de convidar a ex-namorada para nossa viagem de aniversário. Marcos também estará lá. Agora somos todos adultos. Coloquei meu café na mesa com uma calma deliberada, observando meu marido de 12 anos explicar casualmente como meu ex-noivo, o homem que me destruiu tão completamente que eu precisava de terapia para confiar novamente, iria dividir nossa casa de praia. Os amigos de pôquer do Timothy estavam sentados na nossa sala de estar, aplaudindo sua maturidade emocional, enquanto eu ficava ali segurando suas garrafas de cerveja, percebendo que aquilo não era espontâneo. Eles vinham planejando minha humilhação há semanas. Antes de nos aprofundarmos, se você acredita que ninguém deve pagar pela própria humilhação, considere assinar. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam dessas histórias. Derek recostou-se na cadeira, com as cartas na mão, sorrindo para Timothy. Homens, isso é progressivo. A maioria dos homens não teria a confiança necessária para fazer isso. Não se trata de confiança, respondeu Timothy, dando a próxima mão sem olhar para mim. Mega está mais forte agora. Ela já superou todo aquele drama, né, querida? Todos os olhares na sala se voltaram para mim. Shane, Paul, Derek, todos aguardando minha resposta enquanto eu permanecia imóvel na porta. Uma bandeja com suas cervejas importadas favoritas balançava em minhas mãos. As mesmas marcas que eu encomendava todo mês porque o Timothy insistia em ser um bom anfitrião. A mesma noite de pôquer que eu servia há 12 anos, enquanto eles discutiam suas estratégias de investimento e casas de férias, sem nunca perguntar sobre meu negócio de consultoria que pagava pelos lanches deles. Claro, ouvi-me dizer, com a voz firme apesar do caos no peito. Somos todos adultos. A esposa de Shane, Grace, chamou minha atenção do outro lado da sala, onde estava sentada com as outras esposas. Sua expressão era uma mistura de horror e compaixão. Eu sabia que ela entendia o que aquilo significava. Mas, assim como eu, ela permaneceu em silêncio, presa às regras tácitas dessas reuniões onde as esposas apoiavam as decisões dos maridos, não importando o quão cruéis elas fossem. A mãe de Timothy, Catherine, de repente, ouviu a voz do alto-falante do telefone ecoando pela sala. Ah, Timothy, estou tão orgulhosa de você por ter tomado a iniciativa. E Julia é uma garota tão adorável. Ela ainda pergunta por você. Sabe, isso vai ser bom para todos. Bom para todos. Voltei para a cozinha e coloquei a bandeja vazia no balcão com as mãos trêmulas. Através da porta pude ouvi-los continuar o jogo. Timothy se deleitava com a aprovação deles. Nenhum deles questionou a crueldade de me obrigar a tirar férias com Marcos, o homem que cancelou nosso casamento 3 dias antes da cerimônia, anunciando que estava saindo com outra pessoa há meses. A humilhação tinha sido tão completa, tão pública, que eu tinha me mudado de cidade só para escapar dos olhares de pena. E Timothy sabia de cada detalhe. Foi ele quem me ajudou a juntar os cacos. Ele me ajudou a superar os ataques de pânico, me levou a consultas de terapia, prometeu que nunca mais deixaria ninguém me machucar daquele jeito. Agora, ele me entregava a Marcos como um mimo, embrulhado no laço de uma suposta evolução emocional. O relógio da cozinha marcava 21h47. Em 3 horas, eles sairiam ligeiramente bêbados e fartos dos meus lanches cuidadosamente preparados. Timothy iria para a cama satisfeito com a sua noite, sem nunca se perguntar por que eu havia parado de ir para a cama no mesmo horário que ele anos atrás. Ele adormecia imediatamente enquanto eu ficava acordada, calculando quanto custará a noite de pôquer daquele mês. A cerveja especial, os bifes maturados que eu havia grelhado, o prato de queijo artesanal que Catherine insistira em fazer, enriqueceram a noite. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha irmã Carol, da Califórnia. Como foi sua noite? Ela sempre ligava durante as noites de pôquer, sabendo o quanto eu as temia. Timothy tinha acabado de convidar meu ex-noivo para nossa viagem de aniversário. Respondi e apaguei. Carol insistia que eu fosse embora imediatamente e se oferecia para voar amanhã para me ajudar a fazer as malas. Mas não era tão simples assim. Nada era assim quando você passava 12 anos entrelaçando sua vida tão fortemente com a de outra pessoa que não conseguia distinguir onde você terminava e ela começava. Em vez disso, digitei o de sempre e cliquei em enviar. Da sala de estar, ouvi a voz de Timothy se sobrepor às demais.
A casa de praia tem 6 quartos, então todos ficarão confortáveis. Já dei o sinal. 25 mil pela semana, mas dividido entre todos, é razoável. Dividido entre todos, só que eu sabia como a matemática de Timothy funcionava. Júlia não pagaria. Ela era uma convidada. Marcos convenientemente se esqueceria de transferir sua parte. Catherine alegaria pobreza apesar de sua saudável conta de aposentadoria. E de alguma forma, como sempre, o valor total veria dos meus ganhos com consultoria, enquanto Timothy levava o crédito por organizar uma viagem tão atenciosa. Megan ganha um bom dinheiro agora, continuou Timothy. E eu podia ouvir o orgulho em sua voz. Não orgulho de mim, mas orgulho do que minha renda lhe permitiu fazer. O pequeno negócio dela está realmente decolando. Um pequeno negócio. No ano passado faturei $300 mil, gerenciando contratos internacionais complexos que exigiam fluência em 3 idiomas e uma competência que Timothy nem sabia soletrar. Mas para ele e seus amigos, seria sempre o meu pequeno negócio. Algo fofo que eu fazia enquanto cuidava da vida dele. As risadas na sala de estar ficaram mais altas. Alguém havia ganhado uma rodada. O dinheiro trocou de mãos. Dinheiro que eles não podiam perder porque suas esposas administravam os orçamentos domésticos com precisão cirúrgica, esticando o dinheiro para cobrir seus hobbies e mais escolhas de investimento. Peguei meu laptop e sentei-me à mesa da cozinha, abrindo o aplicativo do meu banco. A conta conjunta mostrava o saque de $25 mil que Timothy havia feito naquela manhã. Sem discussão, sem aviso, simplesmente sumiu. O depósito da casa de praia para nossa viagem de aniversário, onde eu seria forçado a sorrir e bater papo com as 2 pessoas que quase me destruíram. Abaixo disso, acusações menores salpicavam a declaração. Almoço no restaurante favorito de Júlia na terça-feira passada, quando Timothy supostamente estava em uma reunião com um cliente. Uma compra em uma joalheria há 3 semanas. Não é meu aniversário, não é nosso aniversário de casamento, não é Natal. Despesas de hotel de suas viagens de negócios que coincidiam de forma suspeita com a agenda de conferências de Júlia. O padrão era tão claro agora, exposto na honestidade implacável das transações financeiras. Esta viagem não era sobre maturidade emocional ou seguir em frente. Era sobre Timothy conseguir tudo o que queria, o dinheiro da esposa, a atenção da ex-namorada e a admiração dos amigos por ser tão evoluído. E ele esperava que eu financiasse tudo e ao mesmo tempo fosse grato pela oportunidade de provar que eu havia me curado. Grace apareceu na porta da cozinha, fingindo precisar de mais gelo. Megan, sussurrou ela, olhando para a sala de estar. Isso não está certo. Você sabe disso, não é? Olhei para ela. Aquela mulher que eu conhecia há 5 anos, mas com quem nunca conversei além de amenidades de festa. São só férias, repeti as palavras de Timothy. Ela balançou a cabeça. Não, querida. É um teste. E todos estão esperando para ver se você vai reprovar. As palavras de Grace pairaram no ar da cozinha muito tempo depois de ela ter retornado à sala com seu gelo desnecessário. Todos estavam esperando para ver se eu falharia. O jogo de pôquer continuou por mais 1 hora, com as risadas ficando mais altas a cada cerveja, enquanto eu ficava na pia lavando mecanicamente pratos que poderiam ter esperado até de manhã. Quando eles foram embora, Timothy estava flutuando em aprovação, praticamente radiante enquanto trancava a porta da frente. Ótima noite, disse ele, não exatamente para mim, apenas para o universo que havia validado suas escolhas. Ele subiu as escadas sem dizer mais nada, deixando-me sozinho com o fantasma do que tinha acabado de acontecer. A manhã de terça-feira chegou como qualquer outra traição, disfarçada de rotina. O despertador do Timothy tocou às 6h45, e eu o ouvi cantarolando no chuveiro uma música clássica de rock cuja letra ele mal conhecia. O som atravessou a parede do nosso quarto, enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha com o laptop aberto, olhando para nossa conta conjunta. O S-cifrão 3.000. A retirada foi feita às 23h47 da noite passada, enquanto seus amigos ainda estavam aqui, enquanto eu servia o uísque envelhecido da garrafa que eu estava guardando para o nosso aniversário. A descrição dizia serviços de planejamento, mas eu sabia que não. Timothy não usava agências de viagens. Ele as considerava uma despesa desnecessária, sempre insistindo que eu poderia reservar coisas mais baratas online. Meus dedos percorreram o teclado, abrindo os extratos do cartão de crédito. Mais cobranças apareceram como migalhas de pão que levavam à verdade. Um conjunto de malas de luxo de 2 semanas atrás. Roupas de resort daquela boutique que Júlia adorava marcar em suas postagens do Instagram.
uma taxa de consulta naquele spa onde Catherine fez seus tratamentos. Provavelmente reservando serviços para a viagem. O chuveiro estava desligado no andar de cima. Em 12 minutos ele desceria esperando o café da manhã. Fechei o laptop e comecei minha coreografia matinal. Torrada colombiana na cafeteira. Ovos da geladeira, pão integral posicionado perto da torradeira. Minhas mãos realizavam tarefas que minha mente havia abandonado, operando com 12 anos de memória muscular. Organizei suas vitaminas no organizador semanal que ele havia pedido, mas nunca usou, colocando os comprimidos de terça-feira em um pratinho ao lado de onde o prato dele ficaria. Medicamentos para pressão arterial de que precisava. Vitamina D sobre a qual lera em alguma revista Men's Health. Suplementos de óleo de peixe, segundo ele, ajudavam na concentração, mas nunca pareciam melhorar sua memória sobre o nosso aniversário, ou o meu. Timothy apareceu exatamente às 7h03, com o cabelo ainda úmido, vestindo a camisa polo que eu havia passado ontem. Ele me beijou no rosto, mais por reflexo do que por carinho, e se acomodou em sua cadeira com um suspiro satisfeito de um homem cujo mundo funcionava exatamente como esperado. Momento perfeito, disse ele pegando seu café. Que cheiro incrível, querida. Coloquei o prato dele na frente dele. Ovos cozidos ao ponto, torrada cortada na diagonal e 3 tiras de bacon dispostas paralelamente. O mesmo café da manhã que ele comia todos os dias da semana havia 12 anos. Exceto por aquele breve período em que tentou o jejum intermitente e deixou todos ao seu redor miseráveis com suas mudanças de humor induzidas pela fome. Então, ele começou cortando seus ovos com precisão cirúrgica, sobre aquela viagem que conversamos ontem à noite. Minha caneca de café parou a meio caminho dos meus lábios. Ele ia mesmo fazer aquilo, apresentar como se já tivéssemos combinado, como se a emboscada na frente dos amigos dele tivesse sido uma decisão mútua. A viagem de reencontro em família. Continuou ele passando geleia na torrada com movimentos cuidadosos. Estou pensando nisso há semanas. Precisamos disso, Megan. É hora de mostrar a todos que superamos os velhos dramas. O jeito como ele disse nós me embrulhou o estômago. Não se tratava de nós. Tratava-se dele, da sua imagem, da sua necessidade de ser visto como um marido emocionalmente evoluído que conseguia orquestrar a cura como se estivesse regendo uma sinfonia. Júlia e Marcos estão livres naquela semana de junho, acrescentou ele, rolando o celular como se estivesse checando mensagens importantes. É o timing perfeito. Júlia e Marcos. Ele disse os nomes deles como se fossem velhos amigos de faculdade, não as duas pessoas que sistematicamente destruíram minha capacidade de confiar. Júlia, que ainda lhe mandava memes engraçados e mensagens de aniversário com muitos corações. Marcos, cujo e-mail de cancelamento do casamento eu ainda tinha salvo em uma pasta chamada Provas de Porque Eu Precisava de Terapia. Eu sei o que você está pensando, disse Timothy, finalmente tirando os olhos do celular. Mas agora somos pessoas diferentes, mais fortes, mais maduras. Ele começou o que era claramente um discurso ensaiado, com gestos e pausas significativas. Tenho ouvido um podcast chamado Modern Love Dynamics, que fala sobre como casais verdadeiramente evoluídos podem transcender mágoas do passado. É sobre escolher o crescimento em vez de ressentimentos. Observei sua boca se mover, seu maxilar trabalhando tanto no café da manhã quanto na sabedoria que ele emprestava para servir aos seus propósitos. Ele citou episódios, mencionou horários específicos. Fez referência a conversas entre os apresentadores sobre inteligência emocional e evolução de relacionamentos. Ele estava preparando essa apresentação há semanas, talvez mais, estudando como fazer a crueldade soar como gentileza. A apresentadora, doutora Miranda Walsh, diz que evitar nossos gatilhos nos mantém presos. Continuou ele, agora gesticulando com o garfo. Mas enfrentá-los em ambientes seguros e controlados. É aí que a verdadeira cura acontece. Segura, controlada. Como se me obrigar a compartilhar coquetéis na praia com um homem que me humilhou publicamente fosse de alguma forma terapêutico. Como se ver Júlia se deitando em espreguiçadeiras de biquíni que Timothy fingia não notar fosse remédio para velhas feridas. E pense no que isso diz sobre nós. Acrescentou ele, com a voz assumindo aquele tom de palestra TED que ele adotava quando achava que estava sendo profundo. Que estamos seguros o suficiente em nosso casamento para tirar férias com ex-namorados. Isso é confiança de outro nível, querida. Próximo nível. Tudo com Timothy tinha níveis. Como se a vida fosse um videogame onde acumular pontos de maturidade emocional suficientes desbloqueia conquistas especiais. Ele queria desbloquear o marido progressivo enquanto eu pagava pelo pacote de expansão. Catherine acha isso brilhante, acrescentou,
como se a opinião da mãe fosse a validação máxima. Ela diz que isso mostra que não somos ameaçados pelo passado. Finalmente falei. Minha voz estava surpreendentemente firme. E o que a Julia acha? O rosto de Timothy se iluminou como se eu finalmente tivesse entrado para o time dele. Ela está emocionada. Ela diz que é tão revigorante encontrar pessoas que não se deixam definir pela história. Claro que ela ficou emocionada. Ganhou férias grátis e a proximidade com um homem que nunca havia deixado para trás. Tudo isso disfarçado de evolução emocional. E o Marcus? Perguntei com cuidado em cada sílaba. Ele também está interessado em seguir em frente, disse Timothy, voltando aos seus ovos. Ele mencionou algo sobre encerramento. Encerramento? A palavra pairava entre nós como um convidado indesejado. Marcus havia encerrado as coisas de forma bastante definitiva quando enviou aquele e-mail 3 dias antes do nosso casamento, quando 200 convidados tiveram que ser desinformados. Quando eu tive que devolver um vestido com o qual sonhava desde os 12 anos. Isso é terapêutico, ouvi-me dizer. As palavras vindas de algum lugar distante onde as mulheres concordaram com sua própria destruição. Timothy sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a minha. Eu sabia que você entenderia. Você está muito mais forte do que era naquela época. Ele voltou a mexer no celular, satisfeito com a minha concordância, já se dedicando ao que quer que ocupasse sua mente em seguida. Placares esportivos, provavelmente. Ou verificar se Derek tinha respondido a alguma mensagem em grupo sobre a liga de futebol americano virtual deles. Debaixo da mesa, escondido da vista dele. Digitei uma única palavra para Carol. Emergência. Meu telefone vibrou imediatamente com a resposta de Carol, mas não consegui verificar. Timothy já havia passado a discutir logística. Completamente alheio ao terremoto que acabará de desencadear em meu peito. Ele estava falando sobre aluguel de carros e reservas em restaurantes enquanto eu estava ali, aparentemente calmo, calculando internamente o cronograma do meu próprio desmoronamento. Aquela noite chegou com seu elenco habitual de personagens. A noite de pôquer de Timothy se tornará tão previsível quanto uma reprise de seriado, só que naquela noite o roteiro havia mudado. Derek chegou primeiro, como sempre, carregando suas fichas de pôquer da sorte em um estojo de couro que custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Shane e Paul seguiram, já debatendo alguma estatística esportiva que nenhum dos dois conseguia provar, mas que ambos morreriam defendendo. Eu preparei a comida de sempre. Queijos importados, biscoitos dispostos em leques perfeitos. Azeitonas que custam $28 o pote porque Timothy insistiu em manter as aparências. A mesa de jantar já estava posta com as boas fichas de pôquer, aquelas que Timothy tinha comprado com meu bônus de fim de ano, alegando que eram um investimento em seu networking. Cavalheiros, anunciou Timothy enquanto se acomodavam, com a voz carregada daquele tom peculiar que os homens adotam quando estão prestes a dizer algo que consideram revolucionário. Antes de começarmos, quero compartilhar algo extraordinário. Fiquei parada na porta entre a cozinha e a sala de jantar, segurando uma bandeja com as bebidas, já sabendo o que estava por vir. A necessidade de Timothy por uma audiência era tão previsível quanto seu pedido de café da manhã. Lembra daquela viagem que mencionei? Bahamas? Ele fez uma pausa para causar efeito, embaralhando as cartas com facilidade. Convidei Julia e Marcus para se juntarem a nós. A sala ficou em silêncio por exatos 2 segundos. Então o rosto de Derek se abriu num sorriso que me arrepiou. Ele se levantou, estendeu o braço por cima da mesa e cumprimentou Timothy com o entusiasmo de um universitário comemorando uma conquista. Mano, que coragem, disse Derek, recostando-se na cadeira. Testar limites assim, a maioria dos homens não teria coragem. Paul riu, já pegando seu uísque. Espera, Julia, como seu ex, e Marcus, como? Ele gesticulou vagamente em minha direção, sem me olhar diretamente nos olhos. Ex-noivo da Megan. Timothy confirmou com o peito estufado de orgulho. Estamos mostrando ao mundo que é maturidade emocional. Todos se viraram para me olhar, parado ali com suas bebidas, esperando minha reação como se eu fosse parte da diversão. Shane pelo menos teve a decência de parecer desconfortável, mas Derek estava praticamente alegre. Problemas modernos exigem soluções modernas, disse Derek, erguendo o copo em minha direção. Sua esposa é uma santa por concordar com isso, Tim. Forcei meus pés a se moverem, colocando as bebidas deles na mesa com as mãos firmes enquanto minha mente gritava. A maneira casual como Derek respondeu. A risada cúmplice de Paul. Todos sabiam que isso ia acontecer. Deixe-me colocar a Catherine no viva voz, disse Timothy, pegando o celular. Ela estava louca para discutir os detalhes.
A voz da mãe dele preencheu o quarto antes que eu pudesse escapar para a cozinha. Timothy querido, você contou a Megan sobre o plano maravilhoso? Acabei de fazer isso, mãe. Ela está sendo muito madura em relação a isso. Eu sabia que ela ficaria. A voz de Catherine ficou mais aguda de entusiasmo. E dividir acomodações vai economizar muito dinheiro. Uma grande família feliz. Uma grande família feliz. A mulher que passou 12 anos fazendo comentários sutis sobre minha culinária, minhas escolhas de decoração, minha incapacidade de gerar netos no prazo dela, agora orquestrava minha humilhação pública e chamava isso de união familiar. A Júlia me mandou uma mensagem ontem, continuou Catherine, com a voz melosa e doce. Ela sempre pergunta pela Megan com tanta preocupação. Uma garota tão atenciosa. Agarrei a borda do balcão da cozinha, com os nós dos dedos brancos contra o granito. Júlia perguntando por mim com preocupação era como um incendiário perguntando sobre segurança contra incêndio. A mulher estava circulando Timothy desde o dia em que nos casamos, aparecendo em eventos da empresa dele, enviando mensagens de aniversário que pertenciam a romances, sempre mantendo uma negação plausível o suficiente. Devíamos coordenar o planejamento das refeições, Catherine dizia. Megan querida, você é tão boa nisso. Júlia tem algumas restrições alimentares agora. Ela está fazendo aquele maravilhoso programa de alimentação saudável. Eles esperavam que eu cozinhasse para ela, que planejasse as refeições de acordo com as necessidades alimentares da mulher que tentava roubar meu marido, enquanto meu ex-noivo assistia. O absurdo daquilo me deu vontade de rir, mas eu tinha medo de que se começasse, a coisa se transformasse em algo completamente diferente. Voltei para limpar os copos vazios, movendo-me em silêncio enquanto eles continuavam discutindo minha humilhação como um roteiro de férias. Foi então que Grace apareceu ao meu lado, a esposa de Shane, que costumava passar noites de pôquer mexendo no celular na sala de estar. Precisa de ajuda com a louça? Perguntou ela em voz alta, depois baixou a voz quando entramos na cozinha. Megan, precisamos conversar. Ela abriu a torneira criando um ruído que abafasse a conversa e se aproximou. Eles estão planejando isso há 3 semanas. Shane me contou depois do jogo de golfe no domingo passado. 3 semanas. Enquanto eu cuidava do Timothy resfriado, cozinhando sua sopa especial, eles estavam planejando essa emboscada. Derek apostou $50 com Paul, continuou Grace com a voz urgente. Ele acha que você vai pirar antes mesmo da viagem acontecer. Paul acha que você vai chegar ao segundo dia sem ter um colapso. Eles estavam apostando no meu limite. Esses homens que comiam minha comida, bebiam meu vinho, sentavam-se em minha casa toda semana. Eles transformaram minha dor em uma oportunidade de jogo. Shane acha isso cruel, acrescentou Grace. Mas ele não diz nada. Você sabe como eles são. Eu sabia. A irmandade de homens medíocres protegendo os piores impulsos uns dos outros, validando a crueldade como força. Confundindo abuso emocional com evolução. Por que você está me contando isso? Perguntei. Grace olhou para a porta e depois para mim. Porque alguém deveria ver isso. Me dá nojo. Porque da próxima vez pode ser em mim que vão apostar. Ficamos ali, 2 mulheres lavando pratos que poderiam ter esperado, unidas pela compreensão compartilhada do que significava ser casada com homens que tratavam suas esposas como personagens coadjuvantes em suas próprias narrativas de heróis. O jogo de pôquer continuou até meia-noite. Eu os ouvia através do chão do quarto, suas risadas ficando mais altas a cada cerveja, ocasionalmente pontuadas pela voz de Catherine, ainda dando sugestões pelo alto-falante. Timothy acabava chegando, satisfeito com a noite, cheirando a charutos e autocongratulação. Eu ficava deitado no escuro, fazendo contas. US cifrão 8.000 pela casa de praia que ele já havia reservado. $12.000 por passagens de primeira classe porque Timothy insistiu em voar na classe premium ao gastar meu dinheiro. $5.000 pelas atividades, aluguel de iates, jantares privativos, excursões planejadas para mostrar sua generosidade. US cifrão 25.000 para financiar minha própria humilhação. Foi isso que meus 12 anos de lealdade, apoio e apoio financeiro me renderam. O privilégio de pagar por um reencontro entre meu marido e a ex dele, enquanto era forçada a bater papo com o homem que me destruiu. O ronco de Timothy começou às 0h47. O ronco satisfeito de um homem que ganhou tudo sem entender que estava jogando sozinho. Olhei para o teto, as palavras de Grace ecoando na escuridão.
Eles estavam apostando em quando eu iria ceder. O que eles não sabiam era que eu já havia quebrado anos atrás e me reconstruído em algo que eles não conseguiam reconhecer. Uma mulher que entendia a diferença entre quebrar e se curvar, entre desmoronar e se libertar. Amanhã eu começaria a fazer meus próprios planos. Amanhã eu começaria a fazer meus próprios planos. Esse pensamento ecoou na minha mente enquanto o relógio na minha mesa de cabeceira marcava 3 horas da manhã. O ronco de Timothy havia mudado para aquele ritmo mais profundo que significava que nada o acordaria por horas. Saí da cama, meus pés descalços em silêncio no carpete que havíamos escolhido juntos 5 anos atrás, quando eu ainda acreditava em nosso futuro. Meu escritório em casa se tornou meu santuário ao longo dos anos. O único cômodo da casa onde Timothy raramente se aventurava. Ele o chamava de meu pequeno espaço de trabalho. Sem nunca entender que aquele cômodo de 2,5 x 3,5 metros gerava a renda que financiava todo o seu estilo de vida. Fechei a porta suavemente e liguei meu laptop. O brilho azul iluminou pilhas de contratos de clientes e documentos fiscais que eu pretendia arquivar. Comecei com buscas simples: políticas de cancelamento para aluguéis de férias, prazos de reembolso para passagens aéreas, os requisitos legais para abrir uma conta bancária separada no meu estado. Cada busca parecia traçar uma rota de fuga. Migalhas de pão me afastavam da vida em que eu estava preso há 12 anos. Então, decidi verificar nossas contas. Verificá-las de verdade, não apenas a olhada rápida que costumo dar ao pagar contas. O que encontrei fez minhas mãos tremerem. Nos últimos 2 anos, Timothy vinha transferindo dinheiro dos meus depósitos de consultoria para algo chamado Morrison Investment Holdings. O nome parecia oficial, legítimo até, mas eu nunca tinha ouvido falar dele. Linha por linha, transferência por transferência, o roubo se revelou. $67 mil. Meu dinheiro foi transferido sem meu conhecimento ou consentimento. Tirei prints de tudo, movendo meus dedos com o tipo de intensidade concentrada que normalmente se reserva para prazos de clientes. Cada imagem foi imediatamente encaminhada para uma nova conta de e-mail que criei na hora. Timothy jamais adivinharia alguém com uma senha, porque não era a data do nosso aniversário, nem o aniversário da mãe dele, nem nenhuma das combinações previsíveis que ele usava para tudo. O amanhecer já estava rompendo as persianas quando finalmente peguei meu telefone. Helena Vasquez atendeu ao terceiro toque, com a voz alerta apesar da hora. Fomos colegas de quarto na Northwestern. Estudamos juntas para o USAT antes de nossos caminhos se separarem. Ela para a faculdade de Direito, eu para o mundo corporativo, que eventualmente nos levou à consultoria. Megan, são 6 da manhã. O que houve? Preciso de um advogado, disse eu, surpresa com a firmeza da minha voz. Um advogado de divórcio. A pausa durou talvez 2 segundos antes que a voz de Helena mudasse, tornando-se mais ríspida, mais focada. Conte-me tudo. Sim. A viagem, os ex, o dinheiro roubado, a aposta no meu colapso mental. Helena ouviu sem interromper, emitindo pequenos sons de vez em quando que me indicavam que ela estava tomando notas. Primeiro, o mais importante, disse ela quando terminei. Documente tudo, cada mensagem, cada e-mail, cada transação financeira. Encaminhe tudo para uma nova conta de e-mail que ele nem sabe que existe. Preciso que você abra uma conta bancária separada hoje, não amanhã, mas hoje. Transfira seus pagamentos de consultoria para lá imediatamente. Posso fazer isso legalmente? É o seu dinheiro, do seu negócio. Você está protegendo seus bens. Megan, pelo que você está me dizendo, isso é abuso financeiro. A situação do ex é abuso emocional. Posso redigir os papéis do divórcio em 48 horas. Tão rápido assim? Para você? Estarei com tudo pronto em 24 horas. Mas primeiro, proteja-se financeiramente. Visite vários bancos, se necessário. Guarde seus documentos importantes em um lugar seguro. E Megan, verifique se há cartões de crédito escondidos. Homens como Timothy sempre têm cartões de crédito escondidos. Depois que desligamos, sentei-me no meu escritório observando o sol nascer, pintando as paredes de dourado. Timothy acordaria em 1 hora, esperando seu café da manhã, sua rotina, seu mundo perfeitamente controlado. Que ele tenha mais uma manhã normal. Eu tinha trabalho a fazer. O treino de softball dele começava às 10 horas todos os sábados. Ele saía às 9h30, o que me dava um intervalo de 3 horas. Preparei o café da manhã dele como de costume. Sorri quando ele me beijou no rosto e até eu lembrei da bebida esportiva que estava na geladeira. Ele foi embora assobiando, com a bolsa de ginástica pendurada no ombro, completamente alheio à ideia de que a esposa havia declarado guerra. Minha primeira parada foi no Chase Bank,
onde nossas contas conjuntas estavam localizadas. A gerente do banco, uma jovem chamada Adriana, não questionou porque eu precisava sacar os fundos da minha empresa e encerrar minha conta corrente empresarial. Ela já tinha visto isso antes. Seus olhos demonstravam aquela combinação particular de simpatia e solidariedade que as mulheres compartilham nesses momentos. Depois, fui para o Bank of America, onde abri novas contas apenas em meu nome. Conta corrente, poupança e um cofre para guardar as joias da minha avó, que estavam guardadas em nosso cofre compartilhado há anos. O colar de pérolas da minha avó, sua aliança de casamento, os brincos de esmeralda que ela me deixou. Tudo realocado para um espaço ao qual Timothy não tinha acesso. A terceira parada deveria ser rápida. Só para pegar alguns documentos de investimento no nosso cofre do Wells Fargo. Foi aí que encontrei um extrato de cartão de crédito endereçado a Timothy no escritório dele. Uma conta que eu nunca tinha visto antes. $18 mil em cobranças no último ano. Restaurantes em que eu nunca tinha ido. Hotéis em cidades que ele supostamente visitará. Negócios. Preços que se alinhavam com uma precisão perturbadora. As postagens de Julia no Instagram. Naquela conferência em Miami, em março passado, Julia postou fotos do pôr do sol na praia no mesmo fim de semana. No jantar com um cliente em Chicago, Julia se marcou exatamente na mesma churrascaria. Fotografei cada página, cada acusação, cada publicação correspondente nas redes sociais que consegui encontrar no meu celular. Helena iria querer essa prova. A infidelidade financeira era quase pior que a emocional. Pelo menos os assuntos do coração não vinham com juros. Quando cheguei em casa, já era 13 horas. Timothy tinha mandado uma mensagem sobre os planos para o jantar com os pais. Algo sobre comemorar o planejamento da viagem. Sentei-me diante do meu laptop e comecei a cancelar. Cada um exigia uma abordagem diferente, uma desculpa diferente. A casa de praia. Sinto muito, mas tivemos uma emergência familiar. Minha sogra teve um problema de saúde grave. A ironia de usar Catherine como desculpa me fez sorrir. As passagens aéreas. Infelizmente, temos uma situação médica que nos impede de viajar. Não é mentira. Minha saúde mental definitivamente se qualificava como uma situação médica. Aluguel de iate. Estamos preocupados com as condições climáticas, então precisamos cancelar. A única tempestade que se formava era aquela que Timothy não previu. Cada cancelamento gerava um e-mail de confirmação, um recibo digital da minha revolução. Encaminhei todos para Helena, que respondeu com um simples emoji de polegar para cima. Continue. As reservas para jantares privados eram quase fáceis demais para cancelar. O gerente do restaurante se desculpou tanto pela emergência familiar que se ofereceu para isentar a taxa de cancelamento. Aceitei graciosamente, acrescentando outra pequena vitória à minha crescente coleção. Às 15 horas, todos os elementos da grande e humilhante turnê de Timothy haviam sido sistematicamente destruídos. $25 mil em reservas canceladas. Algumas com taxas, outras sem, mas todas perdidas. O dinheiro que já havia sido cobrado ficaria retido no processamento de reembolso por semanas, e o cronograma cuidadosamente orquestrado por Timothy entraria em colapso. Recostei-me na cadeira da minha escrivaninha, observando a troca de e-mails entre Helena e eu. 43 e-mails em um dia. 43 passos rumo à liberdade. Meu celular vibrou com outra mensagem do Timothy sobre o jantar. Mamãe fez reserva no La Bernardine. 19 horas. Use aquele vestido azul que eu gosto. O vestido azul de que ele gostava. Aquele que me deixava apresentável para a mãe dele. Aquele que eu usava em todos os eventos familiares há 3 anos, porque Catherine o elogiava uma vez. E Timothy decidiu que essa era a única roupa apropriada para reuniões familiares. Respondi com um simples ok, e voltei para o meu computador. Ainda havia trabalho a fazer, planos a fazer, um futuro a construir que não incluía Timothy Morrison, sua família tóxica ou suas apostas na minha sanidade. A revolução começou às 3 da manhã com uma simples busca no Google. Às 3 da tarde, já estava a todo vapor. O vestido azul estava pendurado no meu armário como um figurino para uma peça que eu não queria mais representar. Eu o tirei, segurei-o contra mim mesma no espelho e então o pendurei de volta, deliberadamente. Esta noite exigia armadura, não apaziguamento. Em vez disso, escolhi meu terno cinza escuro. Aquele que Timothy disse que me fazia parecer sério demais. Aquele que eu havia usado para fechar o contrato com a Hamilton Industries. Se eu fosse detonar meu casamento em La Bernardine, faria isso vestido para a guerra, não para a submissão. A manhã de domingo chegou com uma calma enganosa.
Eu estava acordado desde as 4 horas, sentado na cozinha com meu laptop, observando as confirmações de reembolso dos cancelamentos de ontem. Cada e-mail era mais um tijolo removido da prisão que Timothy havia construído ao meu redor. Às 5h30, eu já havia organizado as evidências na mesa da cozinha com a precisão de um promotor se preparando para o julgamento. Extratos bancários mostrando o roubo, faturas de cartão de crédito revelando o caso, capturas de tela de postagens de Julia no Instagram que coincidiram com viagens de negócios de Timothy. Fiz café, um bom café, o caro blend etíope que costumo guardar para ocasiões especiais. Isso me qualificou. Sentei-me à cabeceira da mesa pela primeira vez em 12 anos, reivindicando o lugar que Timothy sempre ocupava, e esperei. O sol da manhã incidia sobre os papéis, iluminando 12 anos de abuso financeiro em detalhes cruéis. Timothy apareceu às 7h15, mais cedo do que o habitual para um domingo. Ele estava assobiando, vestindo suas calças caque de fim de semana e a camisa polo que eu havia comprado para ele no Natal passado. O assobio parou quando ele me viu. O que é tudo isso? Sua voz carregava uma casualidade forçada, mas vi seus olhos examinando os documentos, tentando juntar as peças do que eu havia descoberto. Provas, eu disse, tomando um gole lento de café. $67 mil em transferências não autorizadas. $18 mil em dívidas ocultas de cartão de crédito. Despesas de hotel que correspondem à agenda de viagens de Julia. Gostaria que eu continuasse? Seu rosto passou por uma transformação que teria sido fascinante se não fosse tão patética. A confusão se transformou em compreensão. A compreensão se transformou em raiva. E a raiva se transformou naquele tipo particular de condescendência que ele demonstrava quando encurralado. Você examinou minhas contas privadas. Nossas contas, corrigi. As financiadas pelo meu trabalho de consultoria, o dinheiro que você anda roubando para financiar seu caso com Julia. Isso é ridículo. Julia e eu somos só amigas. O telefone dele começou a vibrar no balcão onde ele o havia deixado. Pude ver o nome de Julia piscando na tela. Observei que ela parecia chateada com alguma coisa. Talvez com as sessões no spa. Timothy pegou o celular, e eu vi seu rosto pálido enquanto lia as mensagens. Mais zumbidos. Marcos desta vez, depois sua mãe, depois Derek. A sinfonia do pânico coletivo foi reproduzida em notificações em tempo real. Você cancelou tudo. A voz dele falhou um pouco. A viagem, a casa, os voos. Você cancelou tudo. Confirmei todas as reservas. Mas devo mencionar que alguns depósitos não são reembolsáveis, no valor de cerca de $8 mil. Considere isso como meu imposto de saída. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Era meu dinheiro financiando seu terrorismo emocional. Minha renda pagando minha própria humilhação pública. Você realmente achou que eu subsidiaria férias com meu ex-noivo e sua namorada? Ela não está. Ele parou, provavelmente percebendo que negar era inútil quando as evidências estavam espalhadas sobre a mesa como um buffet de sua traição. O telefone dele tocou. Coloque-a no viva voz, eu disse. Vamos fazer disso um assunto de família. Ele hesitou e então apertou o botão do viva voz, provavelmente esperando que sua mãe de alguma forma consertasse isso, assim como ela havia consertado todas as outras bagunças que ele havia criado desde a infância. Timothy, o que está acontecendo? A voz de Catherine ecoou pela cozinha, estridente e exigente. Julia acabou de me ligar chorando. Ela disse que tudo foi cancelado. A viagem inteira está arruinada. Mãe Megan. Megan o quê? Interrompi, autossuficiente para Catherine ouvir. Megan descobriu que o marido a roubava há anos. Megan descobriu o caso. Megan finalmente criou coragem. Como ousa falar comigo desse jeito? Sibilou Catherine pelo alto-falante. Depois de tudo que esta família fez por você. Pronto. Eu ri. Ri mesmo. Catherine, eu paguei pelo seu botox, pelo seu tratamento dentário, pela limpeza do seu carpete quando você derramou vinho no Natal passado. $1.800, aliás. Eu financiei todo o estilo de vida do seu filho enquanto ele jogava softball e chamava isso de networking. O que exatamente você fez por mim além de criticar minha comida e me comparar a Julia? Você está histérica. Não, estou sendo direto. Quer que eu lhe envie os recibos por e-mail? Tenho todos eles. Cada jantar que paguei, cada presente que o Timothy te deu com o meu dinheiro, cada viagem em família que financiei enquanto você contava a todos como seu filho era um bom provedor. Você está destruindo esta família. Esta família se destruiu. Eu simplesmente me recuso a pagar o funeral. Timothy pegou o telefone e tirou-o do viva voz. Eu o ouvia tentando acalmar a mãe,
fazendo promessas que não podia cumprir, garantindo que tudo ficaria bem. Mas vi suas mãos tremendo. O imperador finalmente percebeu que estava no ponto enquanto ele andava de um lado para o outro na sala de estar, fazendo ligações frenéticas para Derek, para Paul e para qualquer um que pudesse validar sua narrativa de vítima. Subi as escadas e fiz as malas com precisão cirúrgica. Uma mala. Era tudo que eu precisava. Meu laptop com todos os arquivos dos meus clientes, meu passaporte que eu havia renovado no mês passado sem avisá-lo, o colar de pérolas da minha avó que ela usará em seu próprio casamento, quando casamentos tinham um significado diferente. A fotografia dos meus pais tirada 2 anos antes do acidente de carro, antes de morrerem, sem saber que sua filha passaria 12 anos desaparecendo na vida de outra pessoa. Deixei o álbum de casamento, deixei os presentes de aniversário que ele comprou com meu dinheiro, deixei as joias que ele escolheu porque Catherine aprovou, deixei 12 anos de compromissos acumulados que lentamente apagaram a mulher que eu costumava ser. Quando voltei para o andar de baixo, Timothy estava ao telefone com Julia. Eu podia ouvir sua voz aguda e lamentosa, perguntando o que deveria dizer às pessoas. Ele prometia consertar tudo, fazer novas reservas, consertar tudo. O homem que nunca se desculpou comigo em 12 anos estava se prostrando diante da ex-namorada enquanto eu estava em casa com uma mala. Preciso ir, eu disse. Não até ele, mas até a casa em si, até as paredes que testemunharam minha lenta dissolução. Helena entrará em contato sobre os papéis do divórcio. Timothy se virou, o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Divórcio? Megan, isso é loucura. Você está exagerando em relação a umas simples férias. Umas férias simples onde você convidou meu ex-noivo e sua ex-namorada às minhas custas. Onde seus amigos do pôquer apostaram no meu colapso mental. Onde sua mãe orquestrou minha humilhação enquanto eu pagava pelo privilégio. A voz de Julia surgiu do telefone, perguntando quem era Helena, exigindo saber o que estava acontecendo. Timothy tentou fazê-la ficar quieta, mas era tarde demais. A máscara caiu. E nem ele conseguia mais fingir. Empurrei minha mala até a porta, parando para dar uma última olhada no homem que eu havia perdido 12 anos tentando agradar. Ele estava ali, com o celular em uma mão e a outra estendida em minha direção, não com amor ou desculpas, mas com o desespero de alguém que vê seu vale-refeição se esvair. Seu café está esfriando, eu disse, apontando para a caneca abandonada no balcão. Você devia bebê-lo. É a última xícara que vou fazer para você. A porta se fechou com um clique silencioso, mais suave que o estrondoso desabamento que acontecia atrás dela. Na entrada da garagem, meu carro me esperava, lotado com as únicas coisas que importavam. Ao dar a ré, vi Timothy pela janela da cozinha, ainda ao telefone, ainda tentando salvar sua ilusão cuidadosamente construída. Meu celular vibrou com mensagens. Ameaças da Catherine, a descrença do Derek, até uma do Marcos perguntando se eu estava bem com tudo. Apaguei toda sem ler além da prévia. A única mensagem que importava era de Helena. Documentos prontos. O escritório de Barcelona tem uma vaga. Novos começos aguardam. O caminho até o aeroporto se estendia à minha frente como um corredor entre duas vidas. Atrás de mim, 12 anos de concessões e depreciação. À minha frente, algo que eu ainda não conseguia nomear, mas sentia profundamente. Liberdade, talvez, ou pelo menos a possibilidade dela. Meu celular estava no porta-copos, vibrando incessantemente com mensagens que eu não tinha intenção de ler. Cada vibração era mais uma tentativa desesperada de me puxar de volta para o caos do qual eu acabara de escapar. O estacionamento no JFK parecia um santuário. Escolhi o estacionamento de longa duração, o mínimo de 7 dias que se transformaria em algo muito mais longo. Enquanto eu tirava minha única mala do porta-malas, meu celular vibrou novamente. Desta vez, olhei. Grace, a esposa de Shane, tinha enviado algo com a inscrição. Você precisa ver isso. Abri o aplicativo enquanto caminhava em direção ao terminal. Capturas de tela preencheram minha tela. A corrente de mensagens do grupo de pôquer, algo chamado Timothy Support Squad, que eles aparentemente criaram depois que eu saí. As mensagens me reviram o estômago, mas também me fizeram sorrir estranhamente. Derek tinha escrito. Ela provavelmente parou de tomar os remédios. Timothy se safou se ela está tão estável. A contribuição do Paul foi, de certa forma, pior. O cara precisa se impor. De qualquer forma, não dá para deixar uma mulher controlar as finanças. Mas foi a mensagem da Shane que me surpreendeu. Talvez ela tenha razão sobre a estranheza do ex imediatamente seguida. Derek e Paul zombaram dele por ter sido chicoteado. Encaminhei tudo para Helena com uma nota simples. Mais provas.
Estas são as testemunhas de caráter dele. A resposta dela foi imediata. Perfeito. Continue mandando. Judy adora ver o sistema de apoio. A fila de segurança andava lentamente, dando-me tempo para notar coisas que eu havia ignorado em todas as viagens anteriores. Os casais ao meu redor, alguns de mãos dadas, outros mal se falando. Os viajantes solitários como eu, alguns parecendo ansiosos, outros aliviados. Fiquei pensando em qual categoria eu me encaixo. Talvez em ambas. Meu celular vibrou de novo. Julia, dessa vez. A primeira mensagem pingava com falsa preocupação. Megan, eu soube do que aconteceu. Você está bem? Parece uma reação extrema. Estou preocupada com seu estado emocional. Quase ri alto. Julia se preocupou com meu estado emocional. A mulher que vinha rondando meu casamento como um abutre há anos estava subitamente preocupada com meu bem-estar. A próxima mensagem dela veio 30 segundos depois, com a máscara caindo. Isso é incrivelmente egoísta. Você tem ideia de quantas pessoas você incomodou? A terceira mensagem chegou quando cheguei ao portão de embarque. Tudo bem. Quer ser sincero? Eu já disse a todos que iríamos reatar as coisas durante a viagem. O Timothy me prometeu. Ele disse que vocês estavam basicamente separados de qualquer maneira, que eram apenas colegas de quarto. Ele disse que você não se importaria. Houve uma admissão que eu nem sabia que precisava. Fiz uma captura de tela de tudo e encaminhei para Helena com o assunto. Prova A: conspiração para cometer adultério. A resposta de Helena incluiu um emoji de risada seguido de: você está facilitando o meu trabalho. Continue documentando. O agente de embarque solicitou o embarque na classe executiva. Durante 12 anos, vi Timothy reservar a classe executiva para suas viagens importantes. Enquanto insistia que deveríamos economizar dinheiro voando na classe econômica. Hoje, gastei os 1.000 a mais sem hesitar. Meu dinheiro, minha escolha, meu conforto, pela primeira vez. Champanhe? A comissária de bordo sorriu calorosamente enquanto eu me acomodava no amplo assento de couro. Com certeza, respondi, aceitando a taça de cristal. As bolhas subiram à superfície como pequenas celebrações. Levantei o copo levemente, brindando silenciosamente a mulher que eu estava prestes a me tornar, quem quer que ela fosse. O avião se encheu ao meu redor. Famílias com crianças, viajantes a negócios com seus laptops já na mão, casais a caminho de viagens românticas. Todos caminhando em direção a algo. Eu estava me afastando de algo que parecia tão importante quanto. Enquanto subíamos para a altitude de cruzeiro, peguei meu celular uma última vez. Havia 47 mensagens não lidas. Timothy, Catherine, Derek, Paul e até Marcos se juntaram ao caos. Ignorei todos e abri uma nova mensagem para Timothy. Era hora de encerrar isso de vez. Timothy, comecei a digitar com cuidado. A esta altura, você já descobriu a extensão do que eu sei. Os $67.000 que você roubou, os cartões de crédito que você escondeu, os hotéis que combinam perfeitamente com a agenda de viagens da Julia. Mas aqui está o que você não sabe. O Marcos entrou em contato comigo na semana passada. Ele queria discutir um recomeço durante a viagem. Ele até usou a frase: o Timothy disse que você seria receptivo, sua própria conspiração se voltou contra você. Continuei, cada palavra deliberada. Seus amigos do poker estão discutindo agora mesmo se eu sou mentalmente instável. Derek acha que parei de tomar remédios. Paul acha que você deveria ter me controlado melhor. Estas são suas testemunhas de caráter. Estes são os homens que você escolheu em vez da sua esposa. O último parágrafo veio facilmente. Não estou pedindo sua compreensão ou seu pedido de desculpas. Estou apenas informando que Helena Vasquez cuidará de todas as comunicações futuras. As fechaduras já estarão trocadas quando você ler isto. Seus pertences estarão na garagem. Sua mãe pode ajudar você a mudá-los. Afinal, ela sempre disse que você merecia algo melhor. Agora você está livre para encontrá-lo. Uma última reflexão. Seus amigos do poker podem explicar o conceito de desistir quando você tem cartas perdedoras. Você blefa sem nada há 12 anos. Vou pagar. Cliquei em enviar e imediatamente desliguei o celular. Não estava no modo avião, estava completamente desligado. A comissária de bordo voltou com os cardápios do jantar, e eu escolhi o salmão, o vinho caro harmonizado e a sobremesa que eu realmente queria, em vez daquela que Timothy teria sugerido que era mais apropriada. Do lado de fora da janela, o litoral desaparecia enquanto atravessávamos o Atlântico. Em algum lugar lá embaixo, Timothy provavelmente convocava sessões de pôquer de emergência, buscando a validação de homens que mediam o sucesso pela capacidade de controlar suas esposas. Julia provavelmente estava criando posts nas redes sociais sobre
traição e decepção, cortando cuidadosamente as partes em que tentava roubar o marido de outra mulher. Catherine estaria mobilizando seu clube do livro, me retratando como a esposa ingrata que abandonou seu filho perfeito. Deixos. Helena construiu meu caso. Grace secretamente documentou os colapsos deles. E o mais importante, consegui uma passagem na classe executiva para Barcelona e tive o primeiro vislumbre de quem eu poderia ser quando não estivesse tentando ser a ideia de perfeição de outra pessoa. O empresário ao meu lado olhou para mim. Negócios ou prazer? Nenhuma das duas opções, respondi, surpreendendo-me com a honestidade. Fuga. Ele ergueu o uísque em sinal de compreensão. As melhores viagens costumam ser. O avião continuou sua jornada pelo céu noturno, me levando para longe de tudo que eu conhecia e em direção a tudo que eu poderia me tornar. Abaixo de nós, o oceano se estendia infinito e escuro como o futuro para o qual eu voava. Desconhecido, mas infinito em possibilidades. Pela primeira vez em 12 anos, isso não me apavorou. Me emocionou. O sol do Mediterrâneo transformava momentos comuns em pequenos milagres. 3 semanas se passaram desde que meu avião pousou em Barcelona, e descobri que a liberdade tinha um sabor. Geleia de laranja amarga em pão fresco. Café forte que não exigia as especificações de temperatura de Timothy e o ar salgado que vinha do porto para o interior. Sentei-me no Café Del Mar, com meu laptop aberto no último e-mail de Helena, sentindo o peso do passado se dissipar a cada palavra que lia. O juiz não ficou particularmente impressionado com a mensagem de voz de Catherine. Helena havia escrito: chamar você de interesseira e, ao mesmo tempo, admitir que sabia que Timothy estava desviando sua renda de consultoria foi, nas palavras do juiz, notavelmente autoincriminador. Além disso, tanto Júlia quanto Marcos foram intimados como testemunhas. As admissões de Júlia por mensagem de texto sobre reatar relações estão sendo tratadas como evidência de conspiração para fraudar bens conjugais. Abaixo da atualização de Helena, minha tela mostrou 3 novas propostas de contrato. A notícia, de alguma forma, se espalhou pela comunidade internacional de consultoria. A americana que se livrou de abusos financeiros havia se tornado uma espécie de causa célebre. As empresas queriam trabalhar com alguém que entendesse de reinvenção e que conseguisse navegar por transições complexas. Minha história de sobrevivência profissional se tornou meu maior argumento de venda. O garçom, Carlos, serviu meu café novamente sem que eu pedisse. Ele havia aprendido minha rotina ao longo dessas 3 semanas. Café da manhã, trabalho à tarde, vinho à noite, quando o sol pintava a cidade de dourado. Você parece mais feliz hoje, ele observou em inglês com sotaque. Sou, disse eu, percebendo que era verdade. Não a felicidade fingida que usei como armadura por 12 anos, mas algo genuíno e desconhecido. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Grace. Ela se tornou minha aliada inesperada. Uma cronista semanal das consequências que deixei para trás. Suas atualizações pareciam notícias de uma zona de guerra onde eu tinha sido a única vítima que realmente escapou. Atualização da retaguarda, ela escreveu. A noite do pôquer está oficialmente morta. Depois que as capturas de tela do bate-papo em grupo se tornaram públicas durante os depoimentos, nenhuma das esposas deixou seus maridos se associarem a Timothy. Derek está em sérios apuros. Sarah descobriu que ele incentivava o comportamento de Timothy e se mudou para a casa da mãe com as crianças. Ela está entrando com o pedido de separação. A mensagem continuou com detalhes que teriam me chocado 1 mês atrás, mas agora pareciam inevitáveis peças de dominó caindo. Catherine está sendo investigada por fraude fiscal. Acontece que reivindicar $9.000 em botox para reformas residenciais com o imposto de renda de outra pessoa é ilegal. Quem diria? Além disso, Shane finalmente ganhou coragem. Disse a todos no clube de campo que sempre achou que Timothy era um parasita. Citação direta. Salvei as mensagens para encaminhar para Helena mais tarde e depois rolei a tela do meu telefone para verificar algo que eu estava evitando. As redes sociais. Eu não havia postado nada desde que saí, mantendo completo silêncio no rádio, mas a internet estava ocupada sem mim. A imagem cuidadosamente selecionada de Júlia havia se desintegrado espetacularmente. Alguém, provavelmente um de seus antigos amigos, vazou capturas de tela dela admitindo estar namorando Timothy. Os comentários em sua última postagem, uma citação sobre uma vida autêntica, foram brutais. Tão autêntico que você tentou roubar um homem casado, dizia uma delas. Quem sabe viver autenticamente solteiro, sugeriu outra. Marcos não teve melhor sorte. Sua nova namorada aparentemente descobriu seus planos de reconciliação comigo durante a viagem de Timothy e o abandonou através de um story.
Do Instagram. A história já tinha sumido, mas Grace havia tirado uma captura de tela. Uma foto dos pertences de Marcos em sacos de lixo com a legenda: levando o lixo para fora. A atualização mais satisfatória veio da Liga de Softball de Timothy. O cargo de tesoureiro que ele ocupou por 5 anos, aquele que lhe dava acesso aos fundos do time que eu vinha repondo sem saber, havia sido revogado após uma auditoria revelar discrepâncias. Essas discrepâncias correspondiam exatamente ao valor que ele havia declarado como despesas da equipe em nossos impostos. A página da Liga no Facebook tinha um anúncio conciso sobre manter a integridade financeira que todos sabiam que era sobre ele. Senhora Morrison. Olhei para cima e vi uma mulher bem vestida parada ao lado da minha mesa. Ela devia ter uns 50 anos, cabelos escuros com mechas grisalhas e um ar de autoridade silenciosa. Só Megan, corrigi. Morrison é o nome do meu ex-marido. Ela sorriu. Claro, Megan, então. Sou Isabela Ruiz. Acredito que temos conexões em comum no mundo da consultoria. Posso? Ela apontou para a cadeira vazia. Isabela, como se viu, era uma capitalista de risco especializada em financiar empresas de consultoria lideradas por mulheres. Ela tinha ouvido falar do meu trabalho por meio de 3 clientes diferentes, e todos mencionaram a consultora americana que chegará a Barcelona com nada além de expertise e determinação. Eu invisto em histórias, disse Isabela enquanto falava. Não apenas em planos de negócios ou projeções de lucro, mas nas histórias por trás deles. A sua é particularmente convincente. Por que fugi do meu casamento? Porque você reconheceu seu valor além da definição de outra pessoa, ela corrigiu. Esse tipo de clareza é raro. Sugere a capacidade de enxergar através da complexidade para encontrar verdades simples. Isso é inestimável na consultoria. Conversamos por 2 horas, não sobre meu passado, mas sobre meu futuro, sobre a possibilidade de construir algo maior do que consultoria solo, sobre contratos com empresas europeias em busca de insights do mercado americano. Quando terminamos, ela me ofereceu não apenas um contrato, mas uma parceria. Uma empresa de consultoria focada em ajudar mulheres a navegar por transições profissionais. O contrato lhe garantiria mais do que você ganhou nos últimos 3 anos. Somados, disse ela, deslizando uma proposta sobre a mesa. Mas mais importante, lhe daria patrimônio. Ninguém jamais poderia tirá-lo de você. Olhei para o número e depois para o pôr do sol que começava a pintar o café com uma luz suave. 3 anos financiando o estilo de vida de Timothy, condensados em 1 ano financiando meu próprio futuro. Preciso revisar isso com meu advogado, eu disse, embora já soubesse minha resposta. A responsável pelo seu divórcio, Helena Vasquez? Ela é excelente. Já trabalhamos juntas antes. Isabela se levantou e deixou seu cartão de visita. Não tenha pressa. Boas bases levam tempo para serem construídas. Depois que ela foi embora, sentei-me sozinho enquanto a cidade se transformava ao meu redor. Casais passavam falando catalão rápido. Turistas posavam para fotos. Moradores voltavam do trabalho para casa. Nenhum deles conhecia minha história, e esse anonimato parecia o maior luxo. Grace enviou mais uma atualização enquanto o céu escurecia. Timothy apareceu bêbado na casa de Shane ontem à noite, chorando por você ter destruído a vida dele. A câmera do anel de Shane flagrou tudo. Na verdade, ele disse que ela deveria simplesmente aceitar. Shane disse para ele ir embora ou ele chamaria a polícia. Imaginei Timothy parado na porta de Shane, finalmente entendendo que seu mundo cuidadosamente construído de validação masculina e subsídio feminino havia desmoronado. Ele deveria aceitar que eu financiaria minha própria humilhação, sorriria diante de sua traição, cozinharia para sua ex-namorada. Em vez disso, eu estava sentado em Barcelona construindo algo que pertencia somente a mim. Amanhã, eu me encontraria com Isabela novamente e começaria o processo de criação de um negócio que ninguém poderia roubar ou diminuir. Mas esta noite, simplesmente sentei-me na cálida noite do Mediterrâneo, sentindo o tipo de paz que não vem da vingança, mas da libertação completa e total. A noite mediterrânea me envolveu em sua luz âmbar enquanto eu ali sentia o peso do que a liberdade realmente custava. Não em dólares ou euros, mas nas partes de mim que tive que escavar e examinar, nas mentiras confortáveis que tive que abandonar. O vinho na minha taça refletiu os últimos raios de sol, e eu o segurei ali, suspenso entre quem eu tinha sido e quem eu estava me tornando. 6 meses. Foi o tempo que a máquina jurídica levou para processar os destroços do meu casamento. Helena ligou naquela manhã, com a voz carregada da satisfação de uma advogada que havia vencido mais do que apenas um caso. A juíza assinou tudo.
Ela disse, o Timothy lhe deve $67 mil em restituição pelas transferências não autorizadas. A casa é sua. E aqui está a parte interessante. As acusações de abuso financeiro agora fazem parte de seu registro permanente. Nenhuma empresa financeira de renome o abordará. Eu esperava sentir algo triunfante naquele momento, uma onda de vingança. Em vez disso, senti apenas uma paz pura e simples, como mergulhar em água cristalina depois de anos nadando na lama. O dinheiro será descontado do salário dele, se necessário, continuou Helena. Embora, pelo que ouvi, esse salário agora venha de uma loja de artigos esportivos. Uma loja de artigos esportivos. Gerente assistente na Dick's Sporting Goods. Irônico. A campainha do apartamento me fez lembrar de tudo. Carol tinha chegado da Califórnia. Sua primeira visita desde que eu fugi para Barcelona. Quando abri a porta, ela estava lá com sua prática mala de rodinhas e aquela expressão que tinha desde que éramos crianças. Em parte preocupação, em parte admiração, em parte alívio. Você está diferente, disse ela, me puxando para um abraço que cheirava a ar de avião e ao seu creme de mãos de lavanda favorito. Você está com a mesma cara que você. Sentamos na minha pequena varanda com taças de vinho local enquanto ela me atualizava sobre as consequências que eu havia deixado para trás. Carol sempre foi a oficial de inteligência da família, de alguma forma sabendo tudo sobre todos sem parecer bisbilhotar. Catherine foi efetivamente exilada de seu círculo social, relatou Carol em tom pragmático. A mensagem de voz em que ela a chamava de interesseira enquanto admitia o roubo financeiro viralizou na comunidade do clube de campo. Ela tentou organizar seu almoço beneficente anual no mês passado. 3 pessoas apareceram. 3, e uma delas era o buffet. O sorriso de Carol era malicioso. Aparentemente, ela está vendendo a casa. Vai se mudar para uma comunidade de aposentados no Arizona, onde ninguém a conhece. A imagem de Catarina, rainha da agressão passiva, reduzida a uma vida anônima de aposentadoria, deveria ter me trazido satisfação. Em vez disso, senti apenas uma pena distante. Ela construiu toda sua identidade com base no sucesso do filho, sem nunca perceber que a construiu com base no dinheiro de outras pessoas. E a Júlia? Perguntei, embora não tivesse certeza se me importava com a resposta. Mudei-me para Portland e apaguei todas as minhas redes sociais. Minha amiga Raquel a viu trabalhando em um centro de bem-estar, dando aulas de yoga para pessoas que não sabiam que ela tentou roubar o marido de alguém enquanto fingia ser iluminada. Carol fez uma pausa, girando o vinho. Marcos é o patético mesmo. A reputação dele nos negócios está completamente arruinada. Os documentos do tribunal eram de domínio público. Todo mundo sabe que ele tentou usar o convite do seu ex-marido para manipular você. A última notícia que tive foi que ele estava morando com a mãe, trabalhando remotamente para uma startup que não pesquisa seus funcionários no Google. E Timothy. A expressão de Carol mudou para algo entre desgosto e pena. Morando no porão de Paul. Derek não fala com ele depois que sua esposa foi embora. Aparentemente o divórcio é brutal. Shane testemunhou contra Timothy no seu caso. Disse que testemunhou anos de manipulação financeira. E Timothy, ela balançou a cabeça. Ele diz a quem quiser ouvir que você o destruiu por nada. Por uma simples disputa de férias. Uma simples disputa de férias. Mesmo agora ele não conseguia admitir o que tinha feito. Tem mais uma coisa, disse Carol, pegando o celular. Alguém te mandou um e-mail por meu intermédio. O irmão mais novo do Timothy, Dylan. Aquele de quem eu sempre gostei, o quieto nas reuniões de família, que parecia tão desconfortável com a dinâmica dos Morrison quanto eu. Carol me entregou o celular. Querida Megan, o e-mail começava assim: sei que provavelmente sou a última pessoa que você quer ouvir, mas eu precisava dizer isso. Sinto muito. Não um arrependimento vazio que minha família costuma dar, mas um arrependimento genuíno e profundo por ter sido covarde. Eu sabia sobre a Júlia. Eu os vi juntos em um restaurante há 2 anos, quando o Timothy disse que estava em uma conferência. Eu sabia sobre o dinheiro. A mamãe se gabava dos tratamentos dela, e eu sabia que ela não tinha condições de pagar. Eu sabia que você estava pagando por tudo enquanto te tratavam como um funcionário. Eu deveria ter dito alguma coisa. Deveria ter te avisado, mas eu estava com medo de ser exilado da única família que eu tinha. Agora percebo que a família era tóxica e meu silêncio me tornou cúmplice. Cortei contato com Timothy e minha mãe. A extensão total do que fizeram com você, o abuso financeiro, a manipulação emocional, a humilhação planejada, é imperdoável. Estou em terapia agora, tentando entender como normalizei tamanha crueldade. Você merecia algo muito melhor. Espero que Barcelona esteja lhe dando a paz que você nunca encontrou aqui.
Com genuíno remorso e respeito, Dylan. Li 2 vezes, sentindo algo mudar no meu peito. Não exatamente perdão, mas uma espécie de libertação. O pedido de desculpas de Dylan foi o único que importou porque foi o único que reconheceu toda a verdade do que tinha sido feito comigo. Isso é inesperado. Carol disse suavemente. Ele sempre foi diferente deles, respondi, devolvendo o celular. Talvez seja por isso que ele consegue enxergar claramente agora. Sentamos em um silêncio confortável enquanto as luzes da cidade começavam a piscar abaixo de nós. Barcelona se estendia como uma promessa brilhante, cada luz uma vida sendo vivida, escolhas sendo feitas, liberdade sendo reivindicada ou cedida. Você sente falta de alguma coisa? Carol perguntou por fim. Da sua antiga vida? Pensei na pergunta. Será que eu sentia falta da casa com sua cozinha perfeita, onde eu havia preparado milhares de refeições para pessoas que mal me agradeceram? As reuniões sociais em que fui apresentada como a esposa de Timothy, nunca como eu mesma? A matemática mental constante de manter todos felizes enquanto desaparecia aos poucos. Sinto falta de quem eu pensava que seria, disse finalmente. A mulher que acreditava que casamento significava construir algo juntos, não ser consumida pelo apetite alheio. Mas aquela mulher teve que morrer para que esta vivesse. Carol ergueu o copo. As mortes necessárias e as ressurreições caras, acrescentei, encostando meu copo no dela. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Estava repleto de escolhas que fiz, preços que paguei, liberdade que comprei com tudo que um dia pensei que importava. Timothy estava certo sobre uma coisa. Eu tinha destruído algo. Eu tinha destruído a prisão que o ajudei a construir ao meu redor, barra por barra, compromisso por compromisso. Parado ali na minha varanda em Barcelona, com vinho na mão, minha irmã ao meu lado, uma proposta de negócios na minha mesa e o futuro se espalhando diante de mim como um mapa sem rumo. Entendi algo fundamental. Silêncio não é ausência de som. É a presença da escolha. E pela primeira vez na minha vida, eu pude escolher exatamente o que o preencheria. Se esta história de vingança e libertação definitivas fez você torcer pela fuga de Meghan, clique em curtir, agora mesmo. Minha parte favorita foi quando ela estava sentada na classe executiva tomando champanhe enquanto as ligações frenéticas de Timothy não eram atendidas. Qual foi o seu momento mais gratificante? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias impactantes de transformação e triunfo.